Você já se perguntou por que, apesar de toda a sua força e inteligência, ainda sente um vazio inexplicável nos relacionamentos ou uma sensação de não estar vivendo todo o seu potencial? E se eu te dissesse que dentro de você existe um poder adormecido, uma força arquetípica que pode transformar sua forma de amar, de se relacionar e até de se enxergar no espelho? Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nas teorias de Carl Jung, mas não de forma teórica ou distante. Vamos explorar 5 ideias transformadoras e mostrar como aplicá-las diretamente na sua vida para despertar seu verdadeiro poder feminino. Use 5 teorias e eleve sua autoestima feminina hoje. Você vai descobrir por que certas relações parecem te sugar, enquanto outras te fazem florescer. Vai entender como sua sombra te influencia mais do que você imagina, porque a ânima e o ânimos podem ser as chaves para um amor mais consciente e como os arquétipos femininos moldam silenciosamente suas escolhas, sua autoestima e até seu desejo. Prepare-se para se enxergar como nunca antes. Fique até o final, porque não é só conteúdo. É um convite para uma jornada de reconexão com a mulher instintiva, sábia e poderosa que sempre esteve aí dentro. Vamos começar? Imagine sua mente como um vasto oceano, onde pensamentos conscientes são apenas a superfície. Carl Jung foi o mergulhador que ousou descer às profundezas desse mar interior. Psiquiatra suíço, ele enxergava a alma como um palco de símbolos, arquétipos e forças invisíveis que moldam quem somos. Jung entendeu que, para além da lógica, existe um universo psíquico que pulsa com significados. E é justamente aí que suas ideias transformam a psicologia feminina, ao revelar que grande parte do que sentimos, amamos e tememos vem de imagens ancestrais que vivem em nós, como a sombra, a grande mãe, a ânima. Suas teorias ainda hoje são bússolas poderosas para mulheres que buscam autoestima, clareza emocional e relações mais conscientes. Ele não ofereceu respostas prontas, ofereceu espelhos. E ao se olhar nesses espelhos simbólicos, você pode começar a entender quem realmente é. Desde cedo, muitas mulheres aprendem sutilmente a vestir uma máscara. Não uma de carnaval, mas uma muito mais complexa e difícil de tirar, a persona. Carl Jung definiu a persona como o rosto social que usamos para sermos aceitos, o papel que desempenhamos no teatro da vida. No caso feminino, essa máscara é frequentemente moldada por expectativas externas. Ser gentil, ser desejável, ser forte, mas não demais. E com o tempo, aquilo que começou como adaptação se transforma em prisão. Quantas vezes você disse sim, querendo dizer não? Quantas vezes se calou para manter a harmonia, mesmo que algo em você estivesse gritando? Quando uma mulher vive apenas pela persona, começa a confundir aplauso com amor próprio. E aqui está o perigo. A autoestima que depende da aprovação do outro é frágil, pois ela dança ao som do julgamento alheio. A persona não é vilã. Ela é necessária para convivermos em sociedade. O problema é quando esquecemos que ela é apenas uma máscara, não o nosso rosto real. Ao se identificar demais com a persona, a mulher perde contato com sua essência. E é nesse abismo entre o que se mostra e o que se sente que a autovalorização começa a ruir. Reconhecer a persona é o primeiro passo para resgatar sua autenticidade. Tirar a máscara, ainda que aos poucos, é um ato de coragem e amor próprio. E quando isso acontece, nasce uma nova autoestima, aquela que não depende de aplausos, mas de integridade. Você já sentiu vergonha de um sentimento que teve? Já tentou esconder de si mesma uma emoção, um pensamento ou uma reação que pareciam feios demais? Talvez uma raiva intensa, um ciúme incontrolável, um desejo que você mesma julgou impróprio? Pois é exatamente aí que vive a sombra.
Esse conceito tão profundo de Carl Jung, que embora pareça sombrio, é uma das chaves mais poderosas para a cura emocional e a verdadeira autoestima. A sombra é tudo aquilo que rejeitamos em nós, mesmo porque, em algum momento da vida, fomos ensinadas a acreditar que certas partes do nosso ser não eram aceitáveis. Pode ser a agressividade, o egoísmo, a sensualidade, a ambição ou mesmo a vulnerabilidade. Para nos sentirmos amadas e aceitas, aprendemos a esconder essas facetas num porão psíquico, só que elas não desaparecem. Elas se tornam forças inconscientes, atuando nos bastidores da nossa vida emocional, influenciando nossas escolhas, sabotando relações e corroendo nossa autoestima. Pense em quantas vezes você se surpreendeu reagindo de forma impulsiva, dizendo coisas que depois se arrependeu, ou sentindo uma raiva desproporcional a algo pequeno. Nessas horas, a sombra está falando, e quanto mais você tenta ignorá-la, mais ela cresce, mais barulho ela faz. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos acaba se manifestando fora, seja em relações conflituosas, seja em padrões repetitivos que nos aprisionam. E não é à toa que muitas vezes acabamos nos envolvendo com pessoas que, sem perceber, representam justamente aquilo que negamos em nós. Mas aqui está a virada de chave. A sombra não é inimiga. Ela é, na verdade, uma parte essencial da nossa totalidade. Ela guarda potenciais esquecidos, instintos necessários e verdades profundas que podem nos tornar mais fortes e mais inteiras. Integrar a sombra não significa agir de forma destrutiva ou dar vazão a tudo sem filtro. Significa reconhecer essas partes, acolhê-las com consciência e entender o que elas querem nos mostrar. Por exemplo, uma mulher que sempre tenta ser boazinha e evitar conflitos pode ter dentro de si uma raiva legítima que foi suprimida por anos. Essa raiva, quando acolhida e canalizada com sabedoria, pode se transformar em assertividade, em capacidade de impor limites, em força criativa. O mesmo vale para a inveja. Se você sente inveja de alguém, talvez isso revele um desejo reprimido, uma ambição que você mesma não se permite ter. Olhar para isso sem culpa é o primeiro passo para transformar essa energia em ação consciente. Encarar a sombra é como entrar em uma floresta escura. Pode dar medo, mas é lá que estão os tesouros. É lá que você encontra partes esquecidas de si mesma, que precisam ser vistas, escutadas e integradas. Esse processo é, sem dúvida, desconfortável, mas também é profundamente libertador, porque quanto mais você acolhe sua complexidade, menos precisa fingir, menos precisa agradar e mais perto chega da autenticidade. E com a autenticidade vem a verdadeira autoestima, aquela que nasce de dentro, não de um ideal de perfeição, mas da aceitação da sua humanidade inteira. Quando você diz, eu sou assim, com luzes e sombras, e ainda assim sou digna de amor, algo muda profundamente. Você para de correr atrás de aprovação e começa a andar com firmeza, porque sabe quem é. Por isso, não tema a sombra. Ela não quer te destruir, ela quer te completar. Enxergá-la com coragem é dar um passo imenso em direção à mulher inteira que você veio ser. E talvez, justamente naquilo que você mais tentou esconder, esteja a chave do seu verdadeiro poder. Compartilhe nos comentários o que você sente que faz parte da sua sombra. Já teve momentos em que ela se manifestou e você não entendeu? Vamos juntas iluminar o que está escondido. Você já parou para pensar por que certos padrões se repetem na vida das mulheres, geração após geração? Por quê? Mesmo sem nunca termos conversado com nossas avós ou bisavós sobre questões íntimas, muitas vezes carregamos os mesmos medos, os mesmos desejos, os mesmos dilemas nos relacionamentos. Carl Jung
trouxe uma resposta poderosa para isso: o inconsciente coletivo. Diferente do inconsciente pessoal, que é feito de memórias e experiências individuais, o inconsciente coletivo é um reservatório de símbolos, imagens e padrões, herdados da experiência humana. Ele é como uma herança psíquica invisível que vive em cada uma de nós, e uma de suas manifestações mais marcantes são os arquétipos. Os arquétipos são como moldes primordiais da psique. Eles existem antes de nós, mas nos atravessam, influenciam e muitas vezes nos dominam. E no universo feminino, certos arquétipos são especialmente potentes: a mãe, a sábia, a amante, a donzela, a rainha, a feiticeira. Cada um deles representa uma energia psíquica com qualidades únicas, mas também com armadilhas, se vividos de forma inconsciente ou unilateral. Por exemplo, o arquétipo da mãe é profundamente enraizado. Ele evoca cuidado, nutrição, acolhimento. Mas quando vivido em excesso, pode aprisionar uma mulher na compulsão de cuidar de todos ao redor e se esquecer completamente de si mesma. Quantas mulheres vivem exaustas, emocionalmente drenadas, por estarem sempre no lugar de doadoras, sem espaço para receber? Quando você encarna esse arquétipo sem equilíbrio, pode acabar confundindo amor com sacrifício constante. E isso mina a autoestima, porque seu valor passa a depender do quanto você se anula pelos outros. Já o arquétipo da amante é energia pura de desejo, prazer, conexão com o corpo, com os sentidos. Quando vivido com consciência, ele desperta uma mulher para sua sensualidade, sua expressão criativa, sua autenticidade magnética. Mas se reprimido, muitas vezes por moralismos, traumas ou culpa, pode gerar uma desconexão profunda com o próprio corpo, com o prazer e até com a própria identidade como mulher. Quantas de nós foram ensinadas a temer ou silenciar esse lado? A sábia, por sua vez, representa o arquétipo do conhecimento interior, da intuição, da conexão com o mistério. É aquela que já viu muito, que olha o mundo com profundidade. Quando esse arquétipo é ativado, uma mulher passa a confiar mais na própria intuição do que nas opiniões externas. Ela deixa de buscar respostas prontas e começa a ouvir sua própria verdade. Mas se negligenciado, pode dar lugar a inseguranças constantes, à dúvida crônica, ao medo de errar. E o mais impressionante é perceber que esses arquétipos não são escolhas conscientes. Muitas vezes é como se a vida nos colocasse um figurino e dissesse: vista isso. E a gente veste sem questionar. Encarnamos imagens que nem sempre nos representam de verdade, mas que parecem nos dar uma identidade segura, mesmo que limitante. A questão é: qual arquétipo você está vivendo hoje? Foi uma escolha ou um reflexo automático do que esperavam de você? E mais, qual arquétipo está reprimido dentro de você, pedindo para emergir? Jung nos ensinou que o processo de individuação, essa jornada rumo à autenticidade, passa justamente por reconhecer esses arquétipos, dialogar com eles, integrá-los em equilíbrio. Não se trata de escolher um e rejeitar os outros, mas de acolher a multiplicidade dentro de si, porque toda mulher carrega, em alguma medida, a mãe, a amante, a sábia, a rainha, a donzela, e o verdadeiro poder está em saber qual energia ativar em cada momento da vida. Quando você reconhece que está vivendo um arquétipo inconsciente, ganha liberdade. Liberdade para escolher. Liberdade para dizer: hoje eu me permito cuidar de mim, não só dos outros. Ou, hoje eu me reconecto com meu desejo sem culpa. E é aí que a imagem que você encarna deixa de ser uma prisão e se torna uma expressão viva da sua essência. Qual arquétipo você sente que mais domina sua vida hoje? E qual você gostaria de despertar mais em si mesma? Vamos criar juntos
um espaço onde essas imagens ancestrais possam ser vistas, compreendidas e, acima de tudo, transformadas. Dentro de cada ser humano, homem ou mulher, existe uma dança silenciosa entre duas forças psíquicas fundamentais, o ânima e o ânimos. Carl Jung descreveu esses dois aspectos como representações inconscientes das energias feminina e masculina que coexistem em cada um de nós. Na mulher, o ânimos é a imagem do masculino interior, uma força que, quando integrada, oferece estrutura, lógica, assertividade e presença. Mas quando reprimido ou distorcido, pode se manifestar como autocrítica impiedosa, rigidez emocional ou uma busca constante por validação masculina. Já o anima, mesmo sendo mais associado à psique masculina, também ressoa na mulher como sua ligação com o sentimento, com a fluidez, com a receptividade, mas quando em desequilíbrio, pode levá-la à passividade, à indecisão e à idealização romântica excessiva. Na prática, o equilíbrio entre essas forças internas é uma das chaves para uma autoestima estável e centrada. Quando uma mulher está em harmonia com seu ânimos, ela não precisa se masculinizar para se afirmar, ela simplesmente se posiciona com firmeza, sem perder a ternura. Ela consegue tomar decisões com clareza, sustentar seus limites e seguir sua intuição com convicção. E quando o anima está presente de forma saudável, ela acessa sua sensibilidade sem se afogar nela, acolhe suas emoções sem se perder em dramas. O problema é que, por séculos, mulheres foram incentivadas a reprimir o animus, a força do pensamento autônomo, da independência, e a supervalorizar o ânima de forma desequilibrada, tornando-se emocionalmente vulneráveis, submissas ou desconectadas de sua própria potência racional. Isso gera um vazio interno, uma sensação de incompletude, porque, no fundo, toda mulher anseia por essa integração. Sentir-se completa dentro de si mesma, sem depender do outro para validar sua existência. E esse anseio nos leva a um dos conceitos mais poderosos da psicologia junguiana, o processo de individuação. Jung via a individuação como o caminho pelo qual o indivíduo se torna quem realmente é, não uma cópia de expectativas sociais, não um reflexo do que os outros querem, mas um ser único, inteiro, consciente da própria luz e da própria sombra. Esse processo é uma jornada, muitas vezes longa e desafiadora, porque exige que a mulher questione verdades que sempre tomou como absolutas, abandone máscaras que já não servem e enfrente medos antigos. Trilhar o caminho da individuação é como voltar para casa depois de anos vivendo em terra estrangeira. A cada passo, você recupera um pedaço de si mesma. Ao olhar para sua sombra, ao reconhecer os arquétipos que a habitam, ao integrar seu ânimos e sua ânima, você vai se libertando dos papéis impostos da filha perfeita, da parceira ideal, da profissional impecável, e vai se tornando mais verdadeira, mais espontânea, mais viva. É um caminho de coragem, sim, mas também de profunda beleza. Porque é nele que você começa a confiar em sua própria voz, a amar seus defeitos sem se acomodar neles, a escolher suas relações por afinidade e não por carência. Uma mulher que caminha em direção à individuação não precisa provar nada. Ela sabe quem é. E essa certeza, silenciosa e serena, é o que chamamos de poder interior. A individuação não é um destino, é um movimento contínuo. É a capacidade de se reinventar sem se perder. É a arte de ser inteira mesmo em meio ao caos. E é também um presente que você dá a si mesma. O direito de viver uma vida que seja genuinamente sua. E você? Onde sente que está nessa jornada? Quais partes de si mesma ainda sente medo de conhecer ou expressar? Compartilhe aqui nos comentários.
Seu processo pode inspirar o de outras mulheres. Estamos todas, de algum modo, voltando para casa. Imagine que, enquanto seu corpo dorme, sua alma escreve cartas. Só que essas cartas não chegam em envelopes, mas em imagens, símbolos, histórias, que se desenrolam na tela invisível da mente, os sonhos. Para Carl Jung, os sonhos não são apenas restos do dia ou ilusões caóticas. Eles são mensagens diretas do inconsciente, tentando guiar a consciência rumo à cura, à clareza e à totalidade. Jung enxergava os sonhos como uma linguagem simbólica da alma, um roteiro vindo das profundezas da psique, onde tudo aquilo que não conseguimos expressar acordadas encontra forma e voz. A mulher que aprende a escutar seus sonhos começa a acessar um nível de autoconhecimento que transcende a lógica. É como receber conselhos de uma parte de si mesma que sabe mais, que vê mais, que sente mais, porque no fundo, o inconsciente não nos engana, ele nos orienta. Só que ele fala por imagens, por emoções condensadas, por cenas que às vezes parecem absurdas, mas carregam verdades profundas. Pense, por exemplo, em um sonho recorrente em que você está fugindo de algo. Isso pode indicar uma parte da sua vida em que você está evitando encarar uma situação difícil, uma emoção reprimida, um desejo não reconhecido. Um sonho com queda pode apontar para insegurança, sensação de perda de controle ou medo de falhar. Já sonhar com água, especialmente água agitada, pode refletir turbulência emocional, sentimentos que estão vindo à tona, memórias inconscientes emergindo. E sonhar com figuras arquetípicas, como uma velha sábia, uma criança, um homem sombrio, pode ser a forma como o inconsciente tenta dialogar com seus processos interiores, com seus próprios arquétipos em movimento. Jung propôs que todo sonho é uma tentativa de equilíbrio. Quando estamos muito racionais, o sonho pode trazer cenas caóticas ou irracionais para compensar esse excesso. Quando estamos muito presas a um papel, o da forte, da controladora, da independente, o sonho pode nos mostrar chorando, perdidas, frágeis, não para nos humilhar, mas para restaurar a integridade do nosso ser. O inconsciente está sempre tentando nos lembrar de quem somos além das máscaras, aprender a interpretar os sonhos. Portanto, é um ato de escuta profunda. Não se trata de procurar significados prontos em manuais genéricos, mas de olhar para o que cada símbolo representa na sua história, na sua emoção, no seu momento de vida. Uma cobra pode ser medo para uma, mas transformação para outra. Um ex-parceiro que aparece pode representar uma parte de você que ainda busca reconciliação com algo vivido e não necessariamente um desejo literal de reatar. A interpretação real exige sensibilidade, contexto e escuta interna, e essa escuta pode sim trazer cura emocional, porque os sonhos nos mostram onde dói, onde está o nó. Eles apontam para partes da nossa psique que pedem atenção. Um luto não vivido, uma raiva guardada, um talento reprimido. Muitas mulheres relatam que, ao anotarem seus sonhos e refletirem sobre eles, começaram a entender melhor suas ansiedades, a reconhecer padrões inconscientes, a tomar decisões mais alinhadas com sua verdade. A prática de registrar os sonhos, por mais simples que pareça, pode ser um ritual sagrado de reconexão com o inconsciente. Ao acordar, anotar imagens, emoções, diálogos e depois, com calma, perguntar: o que essa cena me lembra? Que parte de mim se expressa aqui? O que isso está tentando me dizer? Com o tempo, um novo tipo de diálogo se estabelece. Um relacionamento íntimo com a própria alma. E quanto mais você ouve sua alma, menos barulho faz o mundo externo. Você se torna menos refém das opiniões alheias, das exigências externas, dos padrões impostos.
Porque começa a caminhar guiada por uma bússola interior, aquela que, mesmo nos momentos mais escuros, continua sussurrando. Você sabe o caminho, então da próxima vez que um sonho estranho te acordar, não o descarte. Pergunte-se, o que dentro de mim quis falar essa noite? Talvez, no silêncio da madrugada, seu inconsciente esteja tentando curar uma ferida antiga, resgatar uma parte esquecida, ou simplesmente te lembrar de que você é muito mais do que imagina. Se você já teve um sonho marcante e ficou com a sensação de que ele queria te dizer algo importante, comente aqui. Quero te escutar. Você já ouviu aquela voz interna dizendo que você não é boa o suficiente, que vai falhar, que está sendo ridícula por tentar algo novo? Aquela que te compara com outras mulheres, que diminui suas conquistas, que revive cada erro como se fosse uma sentença eterna? Essa voz não é você. Ela é parte de um complexo. E para Carl Jung, compreender os complexos é essencial para começar a desarmar essas vozes internas que, dia após dia, corroem sua autoestima. Jung descreveu os complexos como núcleos emocionais, carregados de memórias, traumas, crenças e sensações inconscientes que se formam a partir de experiências marcantes, especialmente na infância. O complexo de inferioridade, por exemplo, pode nascer de comparações com irmãos, de críticas constantes de figuras parentais, de rejeições silenciosas que a criança absorveu como verdades absolutas sobre seu valor. Esses complexos se fixam na psique como zonas sensíveis, que podem ser ativadas por qualquer situação que toque na mesma ferida emocional original. Na vida adulta, esses complexos operam como personagens internos que assumem o controle em determinados momentos. Você até sabe, racionalmente, que é capaz, mas na hora de se expor, de se posicionar, de se permitir brilhar, algo dentro de você puxa o freio. É o complexo agindo. Ele surge como autojulgamento, procrastinação, medo de errar, busca incessante por aprovação. E o mais cruel é que ele se disfarça com a sua própria voz. Por isso é tão convincente. Mas há algo ainda mais profundo. Esses complexos não apenas saboteiam ações externas, eles moldam a imagem que você tem de si mesma. Mulheres que carregam um forte complexo de inferioridade tendem a minimizar suas conquistas, desconfiar da própria intuição e buscar inconscientemente relações que reforcem essa sensação de inadequação. É como se existisse um imã interno, atraindo situações e pessoas que confirmem aquilo que o complexo já acredita, que você não merece ser feliz, que você não é suficiente, que você é menos. A boa notícia é que complexos podem ser identificados, compreendidos e, com o tempo, integrados de forma saudável. Jung não via os complexos como inimigos, mas como partes dissociadas da psique que precisam ser trazidas à luz da consciência. E o primeiro passo é a observação. Cada vez que você se sentir tomada por uma emoção intensa e desproporcional, pergunte-se: isso é realmente sobre o agora ou estou reagindo a algo muito mais antigo? Essa pergunta simples pode abrir portas profundas. Ao identificar padrões repetitivos, como o medo de se afirmar, a necessidade de agradar ou a sensação de nunca ser suficiente, você começa a mapear os complexos que te habitam e, ao nomeá-los, eles perdem força. Porque o que é inconsciente nos domina. Mas o que se torna consciente pode ser transformado. É nesse processo que a autoestima começa a se restaurar. Não como um discurso motivacional vazio, mas como um resgate legítimo da sua identidade. Você começa a perceber que não é aquela voz crítica, que não é aquela sensação de ser menos. Você é, na verdade, a consciência que pode escutar essa voz e decidir não seguir seus comandos. Com o tempo, esses complexos deixam de ser buracos negros e se tornam fontes de sabedoria.
Eles contam a sua história emocional. E quando escutados, com maturidade, mostram quais feridas ainda precisam de cuidado, quais crenças precisam ser reescritas e quais potências ainda estão adormecidas. Jung dizia que somos muitos por dentro e que nossa tarefa é conhecer esses muitos, dar lugar a todos, sem deixar que nenhum assuma o controle por completo. Restaurar a autoestima é, em grande parte, restaurar essa ordem interna. É dar voz à sua essência, aquela que existe antes dos complexos, além das críticas depois do medo. E você sente que alguma voz interna tem te sabotado? Consegue identificar de onde ela pode ter vindo? Compartilhe nos comentários que você não está sozinha nessa jornada de silenciar as mentiras e reconectar-se com sua verdade. Quantas vezes você olhou para o seu passado e sentiu vergonha, arrependimento ou até culpa? Quantas vezes desejou ter feito diferente, ter dito outra coisa, ter sido alguém melhor? Essa dor silenciosa que você carrega como se fosse um fardo invisível é parte da jornada de muitas mulheres. E é exatamente aí que começa o processo de transformação. Quando você para de fugir das suas feridas e começa a olhá-las com compaixão. Porque só quem tem coragem de olhar para dentro, com verdade, pode descobrir que as cicatrizes não são marcas de fracasso, são traços da sua força. Carl Jung compreendia a psique humana como um processo contínuo de reconciliação com a própria totalidade, e isso inclui, inevitavelmente, aquilo que nos feriu. Jung nunca falou de cura como uma exclusão da dor, mas como uma integração, a arte de aceitar tudo o que fomos e tudo o que vivemos como parte legítima de quem somos. E aqui entra a autoaceitação como um dos atos mais revolucionários que uma mulher pode realizar. Autoaceitação não é resignação. Não é se acomodar nas falhas ou justificar comportamentos tóxicos. É o oposto disso. É ter consciência das próprias sombras e, ainda assim, escolher não se odiar. É entender que cada escolha feita, mesmo aquelas das quais você se arrepende, nasceu de um nível de consciência possível naquele momento. Você fez o que pôde com os recursos emocionais que tinha. E, em vez de se punir eternamente por isso, pode começar a se acolher, como acolheria uma amiga que amasse profundamente. Muitas mulheres vivem uma batalha interna entre a mulher que são e a mulher que acham que deveriam ser. E essa distância entre realidade e ideal gera sofrimento, insatisfação crônica, um senso de inadequação que contamina a autoestima. Mas a verdade é que o ideal não existe. Ele é um reflexo do que o mundo projetou em você. Ser perfeita, forte, dócil, eficiente, bonita, disponível, racional e emocionalmente equilibrada, tudo ao mesmo tempo. Esse é um papel impossível, e insistir em representar esse ideal leva a uma desconexão profunda da própria essência. O caminho da autoaceitação é o caminho da reconexão. É quando você decide que vai parar de viver para caber nas expectativas dos outros e começa a viver para honrar sua verdade. Isso exige um novo olhar sobre a própria história. Um olhar que não condena, mas compreende. Um olhar que não esconde as feridas, mas as reconhece como passagens iniciáticas, momentos em que, mesmo sem saber, você foi sendo moldada em algo mais forte, mais sábio, mais inteiro. Pense em todas as vezes que você caiu e levantou. Em todas as vezes que teve o coração partido e ainda assim continuou amando. Em todas as noites em que chorou em silêncio e no dia seguinte seguiu em frente. Tudo isso é força. Não a força performática que impressiona, mas a força silenciosa, que transforma, a que nasce quando você para de esperar ser salva e entende que já é a própria salvação. Jung dizia que aquilo que negamos nos subjuga, mas aquilo que aceitamos nos transforma.
Ao aceitar sua história, com todas as imperfeições, você para de lutar contra si mesma. E quando essa guerra interna termina, começa um novo tipo de energia, uma que não é mais gasta em auto-julgamento, mas em criação, em expressão, em construção de uma vida mais alinhada com seus valores. É nesse ponto que a narrativa pessoal começa a ser reescrita. A mulher que antes se via como frágil por ter vivido abusos ou rejeições, começa a se ver como resistente. A que antes se via como perdida por não ter seguido um caminho certo, começa a se ver como livre. A que antes se sentia desvalorizada por escolhas que fez, passa a enxergar nessas escolhas o aprendizado necessário para chegar onde está. Essa reescrita não nega o que aconteceu, mas dá novo significado, e significado é o que transforma dor em potência. A autoaceitação também muda a forma como você se relaciona, porque uma mulher que se aceita não exige do outro aquilo que ela mesma não consegue dar a si. Ela não se submete a relações que a diminuem, porque já aprendeu a se enxergar com respeito. Ela não precisa mais fingir ser quem não é, porque sabe que sua verdade é suficiente. E ao viver com mais autenticidade, começa a atrair pessoas e situações mais coerentes com quem realmente é. É importante lembrar que esse processo não acontece de uma vez. Ele é feito de pequenos atos diários de gentileza consigo mesma, de escolhas conscientes que rompem com padrões antigos, de coragem para dizer não onde antes se calava, de permissão para sentir, para errar, para recomeçar, e acima de tudo, de um compromisso com a própria humanidade, com tudo aquilo que te torna real. A mulher que transforma suas feridas em força não é aquela que não sente dor. É aquela que aprendeu a acolher sua dor com consciência, a aprender com ela, a crescer a partir dela. É aquela que entendeu que não precisa se tornar outra para ser amada, só precisa se lembrar de quem é. E você, o que ainda resiste em aceitar em si mesma? Que parte da sua história ainda pede por acolhimento, por ressignificação? Sua vulnerabilidade pode ser o primeiro passo para sua cura, e talvez também a luz que vai iluminar o caminho de outra mulher. Agora que você mergulhou tão fundo em si mesma, é hora de fazer algo que poucas pessoas realmente têm coragem de encarar. Um encontro consciente com sua sombra e uma conversa íntima com o arquétipo que domina sua vida hoje. Pense nisso como se você estivesse diante de dois espelhos mágicos, um que mostra tudo o que você tentou esconder, e outro que revela o personagem que tem escrito silenciosamente o roteiro da sua história. Você topa esse desafio. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Imagine que você entra em uma sala escura, mas segura. No centro está sentada sua sombra. Ela pode ter a forma de uma mulher furiosa, uma criança assustada, uma figura triste, ou até um vulto indefinido. Observe-a. O que ela quer te dizer? Do que ela tem medo? O que ela sempre desejou, mas nunca teve permissão para expressar? Silêncio. Ou até escrevendo, converse com ela, sem julgamento. Apenas escuta. Agora imagine outra figura se aproximando. Seu arquétipo dominante. Ela pode ser a mãe, a sábia, a amante, a rainha, a guerreira. Observe como ela se veste, como ela fala, como ela age, que decisões ela tomaria em sua vida hoje, que atitudes ela te encoraja a assumir. Perceba se é essa mesma energia que você tem deixado guiar suas escolhas. E mais importante, ela está te servindo ou te limitando. Esse exercício simbólico tem um poder transformador, porque quando você dá voz às suas partes inconscientes, algo dentro de você se alinha. A autoestima começa a brotar naturalmente, não mais como um esforço de agradar, mas como o florescer de quem está se conhecendo de verdade. E aqui vai um convite. Se você sentiu algo durante esse exercício,
um arrepio, uma memória, uma emoção? Escreva aqui nos comentários. Sua experiência pode ecoar no coração de outras mulheres que estão passando por algo parecido. Se esse vídeo te tocou, te despertou alguma clareza ou até te deu vontade de mergulhar mais fundo, aproveita agora para curtir e se inscrever no canal. Pode parecer um clique simples, mas é como acender uma fogueira no meio dessa jornada. Me ajuda a continuar produzindo conteúdos como esse e, principalmente, mantém você conectada com essa tribo de mulheres conscientes que está se formando aqui. E compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Às vezes, um vídeo assim é o empurrão que falta para alguém se olhar com mais amor. E você pode ser o canal disso. Então me conta, com quem você conversou nesse exercício? O que sua sombra revelou? E qual arquétipo você sentiu que está te guiando agora? Vamos abrir esse espaço de troca, porque o autoconhecimento, quando compartilhado, vira força coletiva.